A 2x mais 3, qualquer que seja o x real, quem é a derivada da f em x? 2. Qualquer que seja o x real. Tá? Tá bom? Para g de x igual, é uma função afim, menos 2x mais 3, qualquer que seja o x real. Quem é a derivada da g em x? Função afim é diferenciável. Quem é a derivada? Quem é? Menos 2, qualquer que seja o x real. Para h de x igual a menos 3x, qualquer que seja o x real. Quem é a derivada da h em x? Menos 3, qualquer que seja o x real. A derivada da h em x é a infame a galinha de x. Como é que lê isso aqui? Como é que lê isso aqui? Como é que se lê isso aqui? Ora, pode. Tá? Para q de x igual a menos π, qualquer que seja o x real. A função constante é uma função afim. Quem é o a aqui? 0. Então, q' de x, quem é? É 0, qualquer que seja x real. Ou seja, a derivada da função constante, essa proposição aqui diz que a derivada... Quem é a função constante? É a função afim com a igual a 0. Então, a derivada da função constante é 0. A outra coisa que eu quero observar, olha aqui, ó. O gráfico de uma função afim é o quê, hein? É uma reta. Se você tem a função f de x igual a quê? Ax mais b, qualquer que seja o x real, o gráfico dessa função é a reta que passa por esse ponto de abscissa B, com o coeficiente angular igual a quê? Igual a A. Então, o gráfico da função afim, tá? É essa reta. Isso é o gráfico de f. É uma reta passando por esse ponto com o coeficiente angular A. Se o A é positivo, tá assim. Se o A é negativo, tá assim. Agora, quem é a reta tangente nesse ponto aqui? Num ponto P qualquer, ou num ponto X qualquer, quem é? É a reta que passa por esse ponto, com coeficiente angular igual a derivada nesse ponto. Mas quem é a derivada nesse ponto? É A. E quem é a reta que passa por esse ponto, com coeficiente angular A? É o gráfico da F. Ou seja, a reta tangente a uma reta é ela mesma. Porque essa é a reta tangente passando. Entendido? Então, a reta tangente a uma reta é ela própria. Tá? É a lição que fica daqui. Tá? Agora eu preciso de mais fórmulas de derivação. Eu preciso derivar os polinômios. Tá? Então, derivada da função. Vamos ver as próximas fórmulas. Outra fórmula. Proposição. Sejam n natural, n maior que ou igual a 2, e f de R em R, silêncio, a função dada por f de x igual a x elevado a n, qualquer que seja o x real, x elevado a n, ou seja, x3, x4, x5, tá? Essa função, a função f, essa função f aqui,
ela é diferenciável com derivada da f em x igual a n vezes x elevado a n menos 1, qualquer que seja o x real. Romito, por que você botou n maior ou igual a 2? Não pode ser qualquer n natural? Bem, n igual a 1 é f de x igual a x. A função afim eu já aprendi a derivar. Não preciso colocar aqui dentro. Tá? Qual é a derivada da função f de x igual a x? 1. N igual a 0. Eu tenho a função constante igual a quê? N igual a 0. Se n é 0, qual é a função, hein? É bom que se diga. Qual é? F de x igual a x elevado a quê? A 0. E quem é isso? É 1. Qualquer que seja o x, o quê? Diferente de 0. Por quê? Porque 0 elevado a 0 não existe. Tá certo? Não existe. Entendido? Então, essa função, ela só está definida para todo x diferente de 0. Quem é o domínio dessa função? F de x igual a x elevado a 0. É x diferente de 0. Tá certo? Se você quer dizer que isso aqui é 1 para todo x real, você quer dizer que, se você quer dizer, quer forçar a barra e dizer, você só pode dizer isso diante de uma convenção, que não é definição. Qual é a convenção que faz você dizer isso, que isso aqui é 1, qualquer que seja x real? Qual é a convenção? Qual é a convenção aqui? Qual é? A convenção, vou botar de vermelho, é que quando aparecer 0 elevado a 0, você substitui por quê? Por 1. Mas isso não é definição, isso é uma convenção. Tá certo? Para que isso aqui seja 1, qualquer que seja x real, onde é que isso aparece? Nas representações polinomiais, quando você escreve um polinômio como sendo somatória de AI, x elevado a i. Mas o polinômio está definido para todo x real. Então eu preciso saber o que é 0 elevado a 0. Bem, 0 elevado a 0 não está definido. Mas para isso ficar completamente definido na função polinomial, você vai usar essa convenção. Convenção! Eu não estou dizendo que 0 elevado a 0 é 1. 0 elevado a 0 não está definido. Diga. 0 elevado a 0. 0 elevado a 0. Esse considerado indefinição. 0 elevado a 0 é no contexto de limite uma indeterminação. Lá no final da disciplina a gente vai ver onde isso aparece. E é uma indeterminação, tá? Então, porque isso é a função exponencial. Seja um n natural, n maior ou igual a 2, essa função é diferenciável, isso. Prova. Só tem uma coisa que eu posso usar para provar isso, que é definição de derivada. E aí, vamos lá. Dado x real, por definição da f, tem-se. X está no domínio da f. E quem é esse limite? Quem é esse limite? Tá? Limite de f de u menos f de x dividido por 1 menos x, com u tendendo a x. Isso é o limite com u tendendo a x de quem? De u elevado a n menos o quê? Dividido por 1 menos x. Aqui é a indeterminação. Mas eu posso fazer o quê? Fatorar essa expressão. Você já sabe fatorar. Por isso que eu digo, não esqueça as fórmulas de fatoração. Elas serão usadas. Então, como é que fica a fatoração disso? Como é? N maior ou igual a 2. Qual é? É u menos x vezes quem? U elevado a n, tem gente que não esqueceu. Mais u elevado a n menos 2 vezes x, mais pontinho, por quê? Porque o expoente do u vai diminuir em nenhuma unidade e o expoente do x vai aumentando na mesma quantidade, tá? De unidade. Então, aqui eu vou chegar aqui em u, x elevado a quê? N menos 2, e por fim tem x elevado a n menos 1.
Tá? É u elevado a n menos 1, mais u elevado a n menos 2 vezes x, mais u elevado a n menos 3 vezes x ao quadrado, e assim por diante, tá? Botei só esses, é representativo de toda a situação. E agora, com u tendendo a x, o menos x eu posso cancelar, u é diferente de x, o menos x é diferente de zero. Claro que tem que ser para existir. Então, né, para existir o quociente, eu não posso dividir por zero. E não estou dividindo por zero porque o u é diferente de x, o u está tendendo a x. Então, isso aqui fica o limite de quê? De u elevado a quê? A n menos 1, mais u elevado a n menos 2 vezes x, mais u x elevado a n menos 2, mais x elevado a n menos 1. Ó, o n é uma constante, é um número natural. O n está fixo nesse limite. Portanto, isso aqui é uma quantidade finita de parcelas. E nesse caso, vale que o limite da soma é a soma dos limites. E eu sei quanto é cada limite desse. Quanto é o limite com u tendendo a x de u elevado a n menos 1? As funções polinomiais são contínuas. Isso é uma função polinomial em u, cujos coeficientes são o quê? 1, x, x elevado a n menos 2, x elevado a menos. X é constante desse limite. Então, isso é o valor da função polinomial no x, que é quanto? X elevado a n menos 1, mais o quê? X elevado a n menos 1, porque dá x elevado a n menos 2 vezes x, dá x elevado a n menos 1, mais todas as parcelas serão x elevado a n menos 1. Isso aqui dá x elevado a n menos 1, mais o quê? X elevado a n menos 1. Olha, não deixe de absorver essa observação que eu fiz. Isso aqui é uma função polinomial em u. A variável é u. E quem são os coeficientes? 1, x, x2, x... Então, isso aqui é o limite de uma função polinomial num ponto, é o valor da função polinomial nesse ponto. Pronto. Agora, quantas parcelas eu tenho aqui? Quantas parcelas eu tenho? N, que vai de 0 a n menos 1. Então, eu tenho essa soma dá exatamente o quê? N vezes x elevado a n menos 1. Pronto. Porque isso aqui são quantas parcelas? Vou colocar aqui para ninguém esquecer. Eu tenho quantas parcelas aqui? N parcelas. Aqui embaixo também. Então, daí sai... Qual é a minha conclusão? Qual é? É que a f é diferenciável em x. A f é diferenciável em x. Tá? Daí sai... Daí... Logo, f é diferenciável aonde? Em x com esse limite, a derivada da f em x. Derivada da f em x igual a quê? A n, x elevado a n menos 1. Ou seja, para todo x real, a f é diferenciável em x com esse limite. Acabou. Porque a conclusão, se é para todo x real, isto é, se é para todo x no domínio da f, a f é diferenciável em x, a função f é uma função diferenciável. E aí você tem as fórmulas. Então agora usa, não vai, agora isso é para usar, tá? Para f de x igual a quê? X à terceira. Qualquer que seja o x real, quem é f' de x? Quem é? 3x ao quadrado. Para todo x real. Para g de x igual a x à décima, qualquer que seja o x real, tá? Quem é g' de x? G' de x é quem? 10, x à nona. Qualquer que seja o x real. Ponto. Para h de x igual a x elevado a 999, qualquer que seja o x real,
Quem é a derivada da h em x? 999 vezes x elevado a quanto? 998. Para todo x real. Eu posso até forçar a barra. E escrever o seguinte, ó. Para Q de x igual a x elevado a 1, qualquer que seja o x real, eu posso escrever o quê? Q' de x é 1 vezes x elevado a 0, qualquer que seja o x real. Posso até forçar. Por quê? Porque essa função, eu não preciso desta proposição para derivá-la. Porque essa função é a função afim. E qual é a derivada de Q de x igual a x? É 1 para todo x real. Mas eu posso forçar a barra e usar a fórmula aqui também. Sabe por quê? Porque quanto é que dá isso aqui? Dá 1. Qualquer que seja o x diferente de 0. Isso não é para todo x real, é para todo x diferente de 0. E por que então você colocou qualquer que seja o x real? Com a convenção 0 elevado a 0 igual a 1. Isso aqui é verdade diante da seguinte convenção. Isso aqui é verdade com a convenção. A convenção você utiliza quando você quer forçar a barra e quer estender a fórmula a uma situação onde não está definida, tá? Com a convenção, qual é a convenção? 0 elevado a 0 igual a 1. Isto é, onde aparecer 0 elevado a 0, você substitui por 1. Mas 0 elevado a 0 é uma indefinição matemática. Nesse contexto restrito aqui, quando aparecer 0 elevado a 0, e veja que a conversão funciona. Por quê? Porque se você substitui 0 elevado a 0 por 1, a derivada no 0 é quanto? É 1. Mas isso eu já sabia da proposição que dá a derivada da função afim. Q de x igual a... Veja, essa convenção não prejudica resultados anteriores. Nada que você faz em matemática pode contradizer coisas estabelecidas anteriormente. Tá? A matemática funciona diante disso. Tá? Entendido? Então, beleza. Então você pode chegar e escrever isso sem nenhum problema. Você pode até usar aqui, ó, você pode também com essa convenção para R de x igual a x elevado a 0, para R de x igual a x elevado a 0. A x elevado a 0 é o quê? Qualquer que seja x diferente de 0. Quem é a derivada de R em x? Quem é? É 0 vezes x elevado a menos 1. Por que quanto é que dá isso? Dá quanto? Dá 0. Qualquer que seja o x diferente de 0. Mas isso eu já sabia. Isso aqui é verdade. Isso aqui é proposição. Isso aqui é proposição. Isso aqui é proposição. Porque eu já conheço. Quem é a derivada disso aqui? Quem é a derivada da constante 1? Da constante 1. Quem é? 0. Tá? Então, tá bom? Isso aqui tá ok. Ou seja, quando aparecer x elevado a n, eu posso assumir que o n é natural. E quem é a derivada de x elevado a n? X é n vezes x elevado a n menos 1. Ok? Estamos entendidos? Aí. Então, agora vamos a outra fórmula de derivação. E aí vão memorizando, porque se você não memorizar, só resta uma coisa para você, o quê? O limite. Tá? O limite. E aí você vai ter que fazer muita conta. Vamos aprender a derivar mais uma função.
tá? Seja n natural